Esse congresso está poderoso, né? Quantos ensinamentos nós temos recebido da parte de Deus. Quantas oportunidades Deus nos dá, né? Ensinamentos preciosos que ontem o pastor Gilson passou para nós. Eu ainda não sou pai, mas o que eu tenho aprendido, quando tiver meus filhos... Hoje de manhã a Isabela falou de honra. Ontem a pastora falou sobre o papel da esposa. E eu acho tremendo como Deus ensina a igreja. O pastor Nahermes falou sobre o chamado. Que palavra poderosa. Quem teve o coração aquecido aqui? A palavra de Deus nos aquece, irmão. Amém? O propósito nos aquece. E nesse congresso de vida plena, Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre sabedoria. Porque para ter uma vida plena, nós precisamos de sabedoria. Para ter paz, para ter alegria, para ter equilíbrio. Sabedoria para tomar as decisões corretas. Decisões que nos apontam para o propósito de Deus. Não é? Sabedoria para não tomar decisões erradas que nos afastam do propósito de Deus. Eu acho interessante porque a Bíblia ela é cheia de segredos para você. A palavra de Deus é cheia de segredos escondidos, de exemplos, para que nós possamos aprender com Ele, aprender com os erros dos homens e com os acertos dos homens. Amém? Então, o que eu vou compartilhar essa noite aqui é alguns ensinamentos que eu tenho recebido da parte de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo no meu tempo com Deus. Ensinamentos que o pastor Gilson tem me ensinado por anos, através de discipulado. Coisas que eu tenho tentado, tentado andar no caminho, tentado viver. Irmãos, de verdade, eu não vou dizer para vocês que é fácil. Requer sim muita disciplina, requer muita dedicação. Mas sabe qual é a verdade? Que os frutos nascem. Os frutos são palpáveis. Quando olhamos muitos homens de Deus, nós vemos que muitos homens que nós vemos na palavra, nós vemos que eles andaram realmente cheios de sabedoria. E eu não podia começar a falar sem falar dele, do nosso amado, do nosso Criador, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Eu vou citar ele agora aqui rapidinho, e logo após, lá na frente, eu vou falar mais um pouco sobre ele. E Jesus nos ensinou muito a respeito desse assunto. Jesus, ele andava em sabedoria. Tudo que ele fazia, ele era cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de conhecimento, cheio de inteligência. Ele era cheio do Espírito Santo. O ministério de Jesus era cheio de sabedoria. Nas parábolas, quanto conhecimento. Quando ele falava a respeito do Antigo Testamento, quanto conhecimento. Jesus, aos 12 anos, estava ministrando no templo. E a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. E nós precisamos ter na nossa caminhada muita sabedoria, irmão. Para ter uma vida plena, nós precisamos andar nos caminhos corretos, amém? Então Jesus, ele era cheio de conhecimento e inteligência.
Sabedoria nos ajuda a ter uma vida plena, uma vida completa. Nos ajuda a não se embaraçar, diga assim, embaraçar, com as coisas erradas dessa vida. Porque quando nos embaraçamos com as coisas erradas dessa vida, essas coisas erradas nos tiram a paz, nos tiram a alegria, nos tiram o propósito. O embaraço, meu irmão, não estou falando de pecado, não, já vou ler um texto. Estou falando de embaraço, que te roubam a alegria, que te roubam a paz, e te roubam a vida plena de Deus, amém? Primeiro versículo que eu vou falar para vocês é Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear dos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos, diga assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Diga assim, a carreira. Corramos a carreira. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos deixar para trás, em outras traduções diz, deixemos para trás todo pecado e embaraço que nos rodeia. E corramos. Algumas traduções vai dizer assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, o embaraço quer te tirar da sua carreira. Os embaraços dessa vida querem te tirar do propósito. E a Bíblia diz, deixe para trás. 2 Timóteo 2 e 4 diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa terra, desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, amém? Em outras traduções, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, amém? Se você realmente recebeu Jesus e está alistado no exército, você não pode estar embaraçado com as coisas dessa terra, você não pode se envolver, estar, se engodando com coisas dessa vida. Você foi arregimentado pelo aquele que te chamou, amém? Então muitas vezes nós nos envolvemos com situações difíceis, por falta de direção, por falta de conselhos, muitas vezes por teimosia. Nos envolvemos em embaraços que não são os planos de Deus para nós. E por conta disso, a vida plena nos é roubada. Na minha vida, sempre aparecem oportunidades para me tirar meu foco, para me fazer errar, desviar os meus olhos do autor e consumador da fé, para eu investir errado o meu tempo, para eu investir errado meus recursos, os recursos que Deus colocou em minha mão. Investir errado meu tempo, meu irmão. Quantas oportunidades que o inimigo coloca para roubar o nosso tempo. O nosso tempo de servi-lo a Jesus, de servir a Jesus. O nosso tempo de buscar. Eu tenho uma empresa. Então muitas oportunidades para eu me embaraçar aparecem todos os dias. Todos os dias. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? E eu sei que se eu, como empresário, principalmente no Brasil, que as coisas não são tão simples, são mais complexas. Eu sei que se eu, sem direção de Deus, e sem direção dos meus líderes, eu posso me embaraçar e me perder na minha caminhada. Teve uma vez que eu estava para montar um negócio. Cuidado, irmão. Nós sempre queremos mais, tá? Eu estava para montar um negócio. E esse negócio era com algumas pessoas.
alguns cristãos, alguns não eram cristãos. E era um negócio da China. Aquele negócio que abre os seus olhos, salta aos seus olhos e fala, eu não posso perder essa oportunidade. O cavalo selado passa só uma vez. Era tipo assim, você investe 100, ganha 10. E era uma coisa que em outros estados dá certo. Era uma empresa ligada ao Detran de serviços. E essas pessoas estavam comprando uma franquia, então já com cadastro lá em Brasília. Era totalmente correto. Totalmente assim, vai dar certo. Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Gilson. Pastor Gilson, olha essa oportunidade que apareceu. Oh, Deus está abrindo uma porta escancarada na minha frente. E eu comecei a falar, ele olhou para mim, filho, nananina não. Esse negócio não vai dar certo. 5 cabeças pensando. Olha o jugo desigual. Tem homens aí que não conhecem Jesus. E eu vou te falar, foi igual entregar um Isaac, sabe? Não foi, Bela? Sabe o que aconteceu? O governo do estado do Ceará contrariou o governo federal e não deu certo. E a sabedoria no pastor Gilson me escapou de um embaraço. Porque a gente tem que entender que nem tudo é pecado. Mas pode ser um embaraço. Porque eu ia ter investido um dinheiro que não foi 100, foi muito mais. Eu ia ficar sem aquele recurso. Eu ia acabar talvez me endividando. E aí eu ia roubar meu sono, minha paz. E a vida plena assim vai se escapando. Isso pode acontecer com você no seu dia a dia. Então, essa palavra que eu estou falando para você é para que você tenha um 2021 cheio de decisões corretas. Cheio de decisões direcionadas por Deus. Direcionada pelos seus líderes. Debaixo de um conselho que vem do céu, amém? Então eu também como empresário, a gente tem uma empresa, o nome dela é do Boi. E às vezes a gente vai investir em algumas máquinas. Felipe está trabalhando comigo, de Hermeson. E às vezes eu vou investir em alguma máquina. Aí eu começo, a analisar. Aí vamos dizer que eu compre uma máquina sem analisar. Hoje tudo é em euro, tudo é muito caro. Mas vamos dizer que eu compre sem analisar. Sem fazer uma pesquisa. Sem ver, será que aquele produto que aquela máquina vai produzir vai dar um resultado? Será que aquele produto tem venda? Será que aquela máquina tem reposição de peça no Brasil? Será que tem pessoas capacitadas no Ceará, em Fortaleza, para fazer a manutenção da máquina? Será que o custo com energia, com todas as manutenções, vale a pena? São situações que eu preciso analisar com sabedoria, para que eu não entre em dificuldade. Eu acho que foi o pastor Gilson, ou foi a Isabela, foi o pastor Gilson que falou que aquele que deseja muito se embaraça e entra em dificuldade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado, amém? Então eu tenho que ficar sempre atento. Para que eu não me endivide. Para que eu não perca o foco. Esses dias apareceu uma pessoa querendo montar outra empresa com a gente. Uma oportunidade grande em outro estado. Aí eu olhei para ela e falei, não. Eu não vou tirar meu foco. Eu não vou sair daqui e ficar viajando para outro estado. E o meu ministério. Então, irmão, nós temos que analisar tudo com muita prudência, para que a gente não seja engodado pelas coisas dessa terra, amém? Às vezes até um bom negócio,
Mas aí eu precisaria pegar um empréstimo, por exemplo. E na hora que eu estou lá pegando aquele empréstimo, começo a investir, acontece, por exemplo, uma pandemia que nem essa. Acabou o caixa da empresa, estou devendo o banco, no menos espero, estou tendo que pagar a parcela, não tem venda, quando menos espero, estou com a corda no pescoço, roubou minha paz, minha alegria, o meu tempo de qualidade com minha família, e eu perdi a vida plena. E por aí vai. E já era a vida plena. Negócios, decisões tomadas sem sabedoria, sem a direção de Deus. Agora pense agora na sua vida. Pense agora no seu dia a dia. Você está com a vida tranquila aí. Aí simplesmente te dá vontade de comprar um monte de coisa. Estou falando especificamente agora de dinheiro. Mas podemos abrir para várias situações. Por falta de sabedoria, que já eu vou continuar. Mas aí te dá vontade de comprar um carro novo. Seu carro é 2018 novinho, zero. Mas lançou 2021. E você vai lá, talvez por vaidade, por vontade própria, e faz o que não deve. Assim mesmo com a casa. Galera mais jovem aí, iPhone. O cara tem um 8, um 9, um 10, o cara quer já tem 15, sei lá quantos tem. E vai se embaraçando com as coisas dessa vida. E vai perdendo a plena vida com Deus. Então, meu irmão, para lidar com essas situações, precisamos muito de sabedoria. Não podemos nos embaraçar, amém? Provérbios 3:7 diz assim: não seja sábio aos teus olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque às vezes a gente se acha sábio demais. Eu, pelo menos, quando era jovem, o bichão, o garotão, sabia tudo, achava que sabia tudo. Tive que quebrar a cara muitas vezes. Muitas vezes. Graças a Deus, o Senhor colocou o pastor Gilson na minha vida, amém? Só alinhando, amém? Ainda erro muito, mas estou tentando acertar mais do que errar, amém? Outra coisa que te tira a paz e que pode tirar a paz da sua vida são os conselhos de pessoas erradas. Vocês riram, né? Salmo 1:3. Por que está em Salmo 1, irmão? Para ninguém dizer, eu não vi. Olha, isso aqui eu falo para um monte de gente, eu não vi. Não vi não, Senhor, isso aí eu não vi não. Vai lá no primeiro, viu? Olha aqui. Bem-aventurado, diga assim, bem-aventurado. O homem que é feliz. O homem que é cheio de vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que ele será. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Amém? Foge, irmão, do conselho do ímpio. Foge da roda dos escarnecedores. Lá não tem nada para ti. Seja sábio, irmão, no que a palavra de Deus tem te dito. Tinha um jovem que andava com a gente, e ele nunca se converteu de verdade.
Ele sempre estava um pé na igreja, e não vou dizer o outro no mundo, porque ele estava tentando andar em santidade, ele amava Jesus, mas ele tinha um pé na galera. Era impressionante. Esses dias pegaram ele com a galera, e a galera com droga, ele foi para onde? Foi em Cana. Aí lá vai a gente arrecadar recursos para tirar ele. Conselho dos ímpios, roda dos escarnecedores. E tem aquele ditado: diga quem tu andas, que eu te direi quem tu. Cuidado com quem tu andas, irmãos. Olha o pecado e olha o embaraço. Amém? Seja sábio, está em Salmo 1. E você será bem-sucedido, amém? Amém. Fuja do conselho dos ímpios. Engraçado, sabe? Isso aqui eu vou compartilhar. Todo ímpio que chega para mim e fala assim: Danilo, negócio de imposto. Não, irmão, tem que pagar o imposto. Eu vendi esse imóvel aqui, eu vou ter que pagar o imposto. Não, passa mais baixo. Esse é o conselho do ímpio. Da empresa direto. Por quê? Porque para eles é normal. Para eles não tem preocupação. Mas o conselho de Deus e do meu pastor é: dai de César o que é de César. Quando vieram cobrar o imposto de Jesus, Jesus falou: vai lá e pega na boca do peixe. Deus vai enviar a provisão. Ele cuida de nós. Mas o conselho do ímpio não é assim o conselho do ímpio. Não, o governo cobra demais, o governo rouba, o governo não investe, não tem retorno. Olha o tanto de escândalo. É assim ou não é? É desse jeito. São os conselhos dos ímpios. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Amém? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele homem que teme o Senhor, aquele homem que ama o Senhor. Não é aquele homem que tem medo de Deus. É aquele homem que respeita Deus. Aquele homem que ama o Senhor. Que não peca porque ama. Aquele homem que não anda em caminhos errados porque ama. Isso é o temor do Senhor. Sabe que Ele é todo poderoso. E isso, andar desse jeito, nessa prudência, é sabedoria. Amém? Agora, Danilo, como adquirir essa sabedoria? E aqui vem o principal da mensagem. E aqui foi o primeiro versículo que eu recebi de Deus para ministrar essa mensagem. Feliz o homem, Provérbios 3,13 diz assim, ó. Feliz o homem, diga assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Agora, como é que eu adquiro a sabedoria? Lá vem um outro texto, Provérbios 2, 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem te dá sabedoria? Da onde é que vem? Da boca de Deus, irmão. Olha o segredo para você. Para você ter uma vida plena, o que você precisa é estar perto de Deus. A sabedoria vem de Deus, da boca dEle. O entendimento vem da boca dEle. Então tudo o que eu preciso está em Deus. Todas as minhas decisões estão em Deus. E ele diz em Jeremias 33:3, ele diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos nada, mas Ele sabe tudo.
e Ele anuncia aquele que o invoca. Então, meu irmão, não importa se você foi estudado, não importa o que aconteceu na sua vida, se você começar a buscar Deus, ler a palavra, sabedoria está disponível para você, conhecimento, entendimento vem do céu, sai da boca de Deus, sai da boca de Deus. O Senhor quer te encher hoje de sabedoria, amém? Senhor, eu quero, Senhor, de entendimento, de inteligências, coisas ocultas Ele vai nos revelar, amém? Em Jesus existem tesouros escondidos. Colossenses 2 e 3 diz aqui: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo está tudo o que você precisa de conhecimento para ter uma vida plena, para ter uma vida sadia, para ter uma vida alegre, para ter uma vida cheia de amor para distribuir nessa terra, amém? Existem tesouros escondidos que são revelados para quem está perto de Deus. Esses tesouros não vão ser revelados para quem está longe. Esses tesouros não vão ser revelados para quem conhece Jesus de ouvir falar. Esses tesouros são como tesouros escondidos. O que é um tesouro escondido? É algo que nós precisamos achar. É algo que nós precisamos encontrar. Quem assiste aí esses, National Geographic, esses documentários, existem homens que caçam tesouros ainda hoje. E nós caçamos os tesouros escondidos em Jesus. Quem dá o conhecimento? A inteligência está nele, o conhecimento está nele, o entendimento está nele. Tiago 1, 5, 6 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, amém? Então, se porém algum de vós necessita e quer a sabedoria aí hoje, você vai pedir a Ele, e Ele vai te conceder, amém? Deus nos deixou uma palavra, a Bíblia, cheia de sabedoria para nós. A Bíblia foi totalmente inspirada por homens que andaram cheios de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para, diga assim, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amém? Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o instrumento, ela é a ferramenta, ela é a boca de Deus para nós, para nos instruir, para nos corrigir, para nos alinhar com o propósito, para que nós sejamos homens de Deus e perfeitos para toda boa obra, amém? É o que precisamos. Ler a palavra nos traz sabedoria. Deus vai falar conosco através da palavra. A palavra nos traz o entendimento. Quando eu olho para Pedro, quem era Pedro? E Pedro, no começo de Atos, você começa a olhar para ele e você fala, ele está cheio de sabedoria. De onde vem? Do Espírito Santo, dos ensinamentos de Jesus. Amém? Ler a palavra nos traz sabedoria.
Pais, aquilo que o pastor Gilson ensinou ontem, que o Arthur, se vocês tivessem ideia quanto o Arthur sabe de Bíblia. Eu sou muito amigo do Arthur. Então a gente fica muito tempo junto. A gente veleja junto. Aí, o que acontece? A gente às vezes vai fazer as enquetes de Bíblia. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E é interessante como a Bíblia traz conhecimento, entendimento, traz prudência. Vocês viram o que ele falou ontem? Que profundo. Eu quero ser um filho como Davi. Mas não quero ser um pai como Davi. E não quero ser um filho como Absalão. Isso é o quê? É as Escrituras trazendo entendimento. É o Espírito Santo falando para ele por onde ele deve andar. Isso é sabedoria. Isso vai proteger ele. Isso vai colocar ele no princípio da honra. Que ele vai colher os frutos, amém? Então, irmão, o que precisamos, e sabemos que vem dele a sabedoria, o entendimento e o conhecimento que precisamos é buscar. E aqui entra outro foco da administração, buscar Deus. Ir atrás de Deus. Achar os tesouros escondidos, amém? E aqui está um dos grandes ensinamentos que eu aprendo com Jesus e com o pastor Gilson. Pastor Gilson tem me ensinado muito a respeito disso durante toda a minha vida. Eu vou dizer, eu sou às vezes um pouco teimoso. Por exemplo, a gente vai velejar, certo? Aí, ele tem a manha, ele é prudente, ele estuda, né? Como puxar a pipa, como saltar. E ele vai na prudência, e ele acerta. Ele fala, Danilo, vai assim, vai mais devagar, puxa, depois você joga a pipa para lá. Ah, lá vai eu, faço tudo ao contrário. Vou rápido, puxo a pipa e não volto. Lá vai o Danilo. Aí o pessoal me apelidou de kamikaze, eu não sei porquê, né? Esse dia eu estava lá no Cauípe, o Cauípe tem a lagoa, aí tem uma parte de terra, e do outro lado tem outra parte de lagoa. Aí lá vai eu, né, garotão. Saltei, caí do outro lado. Beleza, passei, viu aí, pastor? Perigoso, cuidado. Lá vai eu no segundo. Lá vai eu na areia. Ai, meu Deus do céu. Quase me quebrei todo. Falta de quê? Sabedoria. De seguir os conselhos. De prudência. Aí me colocaram esse apelido de kamikaze, não sei porquê. Não é não, Henrique? Cadê o Henrique? É ou não é? Só os vouzão, meu irmão. Mas o que o pastor Gilson tem passado para mim são ensinamentos poderosos em Deus, irmão. E eu tenho tentado seguir. E aqui vai uma chave, um segredo para você. Porque se a sabedoria e o entendimento e o conhecimento está em Deus, a única coisa que precisamos é buscar. Que Ele te dá, amém? Então vamos lá. Então o pastor Gilson tem me ensinado muito a esse respeito. Sabe, os frutos. Quando a gente olha para uma árvore e vê fruto, e aquele fruto é bom, a gente fala, essa árvore é top. E eu olho para ele e eu vejo como ele conduz a família, como ele cria os filhos, como ele trata a pastora, como ele conduz o ministério. Ele é um exemplo para mim. Como ele honra os pais dele, como ele honra os líderes dele, é impressionante. Como ele honra a Deus. E esses dias a gente estava junto. E a gente estava conversando, ele estava puxando minha orelha em algumas situações. Ele falou assim para mim, Danilo, você não pode de jeito nenhum sair de casa sem buscar Deus.
E eu vejo na vida dele que as decisões dele sempre são tomadas debaixo de oração, tomadas debaixo de direção do Espírito Santo. É só você olhar tudo que nós possuímos como igreja, de patrimônio, tudo direcionado debaixo de oração. Isso vem porque quem dá sabedoria é Deus. Porque ele lê a palavra e Deus fala com ele no seu quarto, no quarto dele, através da Bíblia e através do Espírito Santo que habita dentro dele. E é impressionante como isso são ferramentas para nós, irmão. Eu lembro quando a gente foi comprar esse terreno, acho que nessa reunião foi eu, Gabriel, não lembro se o Leleco foi. Pastor Gilson, estava o dono do terreno e o filho. Quando saiu da reunião, o dono do terreno queria de uma forma. O pastor Gilson não ia aceitar daquela forma. O pastor Gilson levantou e... Quando chegou na recepção, ficou eu e o Gabriel, ficamos assim, ó. Meu Deus, e agora não vai dar certo, meu Deus, e agora? E o pastor Gilson saiu. Não vai dar certo, meu Deus, não vai dar certo, né? O Gabriel deve lembrar dessa cena. E a gente ficou conversando com o filho do dono para tentar continuar uma ponte. Vocês entendem? A gente achando que ia continuar o elo. Passou um dia, deu tudo certo do jeito que o pastor Gilson queria. O pastor Gilson olhou para mim. Vocês acham que eu não orei antes de ir, não, é? Pai, Deus já tinha me falado como lidar com ele. E é impressionante como essas coisas, como a sua busca com Deus, como a sua intimidade com o Espírito Santo, vai te trazer sabedoria. E te trazer, consequentemente, uma vida plena, amém? Então, o que ele tem falado comigo nesses últimos tempos é isso aqui, ó. Pastor Gilson tem me ensinado a vida toda que não posso sair de casa sem ter um tempo com Deus. Que não posso andar sem ter intimidade com o Espírito Santo. Então, esse dia a gente estava conversando e ele disse, Danilo, o Espírito Santo vai te dar ideias. O Espírito Santo vai te mostrar produtos. O Espírito Santo vai... Sabe, irmão, quando você busca Deus, Ele te dá as ideias. Eu acordo pensando num monte de coisa. Eu estava falando hoje para as meninas ali, eu acordo. Muito texto aqui da palavra vem na hora que eu acordo, que eu estou andando. Sabe, produtos, as ideias, sabe? Vem na hora que eu estou lá pensando, bota isso aqui, bota aquilo ali, aí dá um sabor. Esse dia eu estava com o Felipe, não foi, Felipe? A gente estava com um problema numa máquina, a gente falou com o Brasil inteiro. Aí, na hora a gente estava falando com o técnico tem que mandar consertar, eles queriam era vender outro. Na assistência a gente tinha que ir para lá. Era um valor mais caro do que meu carro, equipamento. Só que eu tinha 2 equipamentos e 2 motores. Vamos dizer, equipamento 1 ligado com equipamento 1. Motor 1 ligado com equipamento 2. Motor 2 ligado com equipamento 2. Só que eles são da mesma fábrica, tudo igual. Só que ninguém tinha entendido, nem os técnicos lá de fora, que os motores tinham que ser um casando com o outro, por conta do ponto do motor. Um negócio de ponto de motor, não foi, Felipe? E do nada a gente lá, não sei o que, veio a ideia, rapaz, faz assim. Eu e o Felipe, faz assim. Resumindo, deu certo. Da onde que veio a ideia? Quem disse que eu tinha conhecimento daquilo? Se nem o técnico me deu a ideia. De Deus. E eu tenho falado com o Felipe. Felipe, antes da gente começar nosso dia, nós vamos orar. E eu tenho tentado, irmão, antes de começar meu dia, eu tiro e começo a orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tudo que eu vou fazer, Senhor, me dá a ideia. Não deixa eu errar. Coloca as pessoas certas. E eu começo a orar, Senhor, coloca a pessoa certa, o fornecedor certo, me lembra das coisas que eu tenho que fazer, Jesus. Eu vou dizer, tudo acontece. Eu falo, Felipe, aqui a gente tem que andar assim. É ou não é? Ensinamentos que eu recebi do meu pastor, ensinamentos que eu recebi de Jesus, irmão. Ensinamentos que você tem recebido. Amém? Aí esse dia a gente estava lá e 7 horas da manhã, porque sempre é assim, irmão. Tudo vem para te roubar a atenção. Tudo vem para te roubar.
Aí esses dias eu cheguei em casa um dia antes, nossos vizinhos chamaram a gente para jantar e a gente ficou lá até 2 horas da manhã. Quem disse que eu ia acordar às 7? Aí quando eu acordo, a Isabela acorda, eu deixei meu telefone silencioso e toco o telefone, era o Felipe. Danilo, fulano de tal não quer trabalhar não, na máquina. Falei, quê? Isabela, fala para ele que mais tarde eu resolvo. Eu não ia tomar decisão nenhuma sem orar. Eu não ia tomar decisão nenhuma sem pensar. E é isso que o inimigo quer fazer com a gente, irmão. Quer que você levante da sua cama e saia correndo para os seus afazeres diários, sem antes buscar a Deus, encontrar a sabedoria e o entendimento que você precisa fazer naquele dia. E naquele momento eu peguei o telefone e falei, Felipe, eu falei, Isabela, fala para ele que mais tarde eu resolvo, pode mandar o cara ir para casa. Chegamos à tarde, esse rapaz não voltou no outro dia. Sentei com ele e falei assim, ó, meu irmão, amigo, é o seguinte, qual é o problema dele? Ele tinha acabado de entrar na empresa e ele queria se comparar com veteranos que estavam na empresa. Aí, como ele estava operando uma máquina, achou que ele era o bambambam da história. Ora, cortei a perna dele, puf. Só que eu não queria mandar ele embora, porque eu sei que ele precisa, porque ele tem filhos. E naquele momento ele agiu com falta de sabedoria. Aí eu chamei ele, falei, ó, meu irmão, seguinte, ó, eu vou te mandar embora e lá dentro de mim, vou não. Vou te mandar embora que não tem jeito, ele já encheu os olhos de lágrimas. Eu falei, mas eu não posso passar por cima do chefe. Aí expliquei para ele, cara, você entrou agora aqui, você está na minha lista dos caras que é para sair. Vai escutando. E seguinte, tá aqui, aí eu chamei a pessoa do RH, tá aqui, você vai para fora, não tem jeito mais, só tem uma solução. Você vai falar com o chefe de produção e vai pedir perdão, dizer que você errou e você vai voltar. Aí ele saiu da sala, aí eu chamei o chefe de produção, vem cá, você tem quantas pessoas para operar aquela máquina? Ele falou, não, eu vou colocar fulano e fulano. Fulano e fulano já está preparado para aquela máquina que eu estou trazendo. Não, mas eu dou um jeito. Presta atenção. Ele é bom de produção? É. Presta atenção. Só que ele não sabia a conversa que eu tinha tido. Aí eu falei assim, se ele te procurar, dá uma chance para ele. Beleza. Passei 2 dias depois na produção, cadê? Quem é que aparece? Tá lá ele. Sabe fazendo o quê? Uma das funções mais importantes da empresa. Naquele momento eu fui pedir, Deus, o que eu faço com ele? Olha o que Deus fez. Deus tratou um, tratou o outro, tratou ele para pedir perdão. Tratou ou não tratou? Hã? Ele vai valorizar o emprego dele ou não vai? Sabe quem conduziu tudo? Deus. Os filhos dele não vão passar necessidade por um erro dele, porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Então ele se embaraça com as coisas da vida. E é interessante, irmão, como o nosso segredo está em Deus, amém? Então é isso que o pastor Gilson tem me ensinado. Ele fala, Danilo, você não pode, cara. Você não pode sair de casa. Deixa eu te falar, se você for para a sua empresa sem saber o que você vai fazer, nem vá. Não perca seu tempo. Não perca o tempo. Meu irmão, isso é tão sério para nós. A gente perde tanto tempo por falta de sabedoria. A gente se envolve com tantas coisas que não precisamos. E ele tem me ensinado nisso. E eu acho interessante porque o Espírito Santo vai colocando, sabe, tudo em nós. E Jesus é o nosso maior exemplo de tomar decisões debaixo da nuvem de glória de Deus. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. A fim de quê? Jesus retirava para orar, irmão. E olha o que aconteceu. E passou a noite orando a Deus. Diga assim, a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 dentre eles, aos quais deu o nome dos apóstolos.
Jesus tomou a decisão de escolher os 12 debaixo da direção de quem? De quem? Em Deus está o conhecimento, irmão. A sabedoria, tudo que você for fazer, coloque diante de Deus. Eu acho interessante Spurgeon. Olha o que Spurgeon fala. Charles Spurgeon. Devemos ter por norma jamais ver a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Quem sai correndo da cama para as ocupações sem primeiro passar tempo com Deus é tão insensato quanto seria se não se lavasse, nem se vestisse. É tão imprudente quanto o soldado que se lança na batalha sem suas armas e armadura. Irmão, você sair para os seus afazeres do dia a dia sem ter tempo com Deus é como você sair nu, sem se lavar. É como você ir para a guerra sem suas armaduras. Então, se você quer ter sabedoria, ter uma vida plena, você precisa ter tempo com aquele que tem todo entendimento. Amém? O Espírito Santo quer te dar isso, amém? Está disponível. O Espírito Santo vai nos dar inteligência para conduzir nossa família, irmão. A sua família. Maridos, o Espírito Santo vai te dar inteligência para você, sabe, ensinar a sua esposa, para você ser o cabeça dela e conduzir ela. A mulher sábia edifica a esposa. Quando você acordar, tenha seu tempo com Deus. O que eu preciso fazer, Senhor? Me dá a ideia. Como eu cuido dos meus filhos? Sabe, compartilhar as decisões diárias com o seu Deus. Fazer o Espírito Santo presente, amém? Com seus discípulos. Coloca o Espírito Santo na equação como Jesus colocou. Para como conduzir seus discípulos. Aqueles homens que Deus colocou em sua mão. Você tem que receber do alto para passar, amém? O seu ministério. Os seus negócios. Você que tem empresa, que você tem negócio, não haja sem sabedoria. Busque a Deus, peça direção antes de fazer qualquer coisa, amém? Seus estudos. Quem estuda, quem faz faculdade, quem está fazendo um cursinho, o Espírito Santo vai te lembrar tudo que você precisa, irmão. O entendimento e conhecimento está com Ele. Você estuda e na hora Ele te lembra. Você estuda e Ele te revela. Se você não buscar Deus, talvez você passe 1 hora em um problema de matemática. Quando você busca Deus, é verdade, não é não? Então se relacione com o Espírito Santo, amém? Quando você for orar e buscar intimidade com Deus, Deus vai colocar as pessoas que você precisa cuidar. Olha Lamentações 2,19, diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o coração como águas, o coração perante o Senhor. Levanta ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Quando você estiver no seu tempo com Deus, Deus vai colocar pessoas que você precisa cuidar. Pessoas que estão passando fome, pessoas que estão perdidas sem Deus. Deus vai te revelar. O Espírito Santo vai te auxiliar, Ele é o teu consolador, amém? João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito, amém? Nele está a sabedoria, irmão. Ele é o nosso alimento para o dia a dia. Se você quiser ter uma vida plena em 2021, busque o Senhor. Ele vai te encher. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo que precisamos está em Deus, irmão. Só o que precisamos é
separar para Ele um tempo de qualidade, amém? Ele é o nosso alimento, Ele nos sustenta, Ele nos ensina, Ele é a nossa vitamina, Ele é tudo que eu preciso. Ele me desvia do mal. Ele te desvia do mal, irmão. Deixa para trás o embaraço, tá? As amizades. Corre a carreira proposta. Tenha um relacionamento profundo com o seu amado. É tudo que você precisa, amém? Não saia de casa. Não faça nada sem o conselho de Deus. Nem o conselho dos homens que Deus colocou para andar contigo. Não tome decisões pensando que você já sabe. Que você, sabe, não seja uma pessoa, sabe, orgulhosa de dizer eu sei de tudo. Não, seja humilde para buscar direção, para ter uma vida plena, uma vida sadia, uma vida alegre, uma vida feliz. É isso que Deus quer para nós, amém? É isso que Deus tem ensinado para nós esses dias. É ter um 2021 até que venha 2022, 2023, correr na carreira que está proposta. Coloque diante de Deus seu ministério, seu propósito, irmão. É só o que vamos levar daqui ao nosso propósito, irmão. Se você não conhece o seu plano, o seu propósito, busque de Deus, Ele vai te revelar, Ele vai aquecer o seu coração, Ele vai abrir as portas. Amém? Porque Ele prometeu, dar-te-ei o maná escondido, amém? Coisas ocultas irão te revelar, amém? Provérbios 3, 1, 2 diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Filho meu, não te esqueça dos ensinos do Senhor, porque eles se acrescentarão de anos de vida e paz na sua vida. Anos de vida e paz. Se eu estou aqui, é porque o pastor Gilson me ajudou, porque o Espírito Santo me ajudou, me livrou do mal. E hoje eu posso ter vida e paz, alegria com a minha família, com meus amigos. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. Jesus te ama. Tem tesouros escondidos para você, amém? Tem conhecimento escondidos para você. Tem sabedoria para você. Tem entendimento, inteligência. Ele dá inteligência. Está palpável aí. Toda dádiva de Deus vem do alto. Amém? E eu queria exercitar com vocês isso, amém? Você vai exercitar isso durante esse ano? Sair de casa sem ver a face de outro homem, antes de ver a face de Deus. Tem um general que eu não estou lembrando o nome dele, é muito difícil. Mas a história diz que se o acampamento se levantava às 6 horas, ele se levantava às 4. Que ele não podia dar nenhuma direção para o seu exército antes de falar com Deus. Que você receba essas chaves na sua vida, amém? Se às vezes você não tem esse tempo para ter, porque você dormiu tarde, acordou cedo, quando você tiver um primeiro momento, busque a Deus e coloque todo o seu dia na presença dEle. Sabemos que os dias são maus, né? Como Efésios diz, passai o dia mal, mas depois de haver feito tudo, ficar inabalável. Depois do dia mal, ficar firme. Depois do dia mal, ficar cheio. Não é chegar no dia, sabe, todo, parece que tomou uma surra. Não, é permanecer inabalável. E isso só estando em Deus, amém? Você pode ficar em pé onde você está. Receba sabedoria hoje, amém? Tem sabedoria disponível. Tem conhecimento disponível, inteligência está em Deus.
Porque a sabedoria, porque Deus dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E Ele reserva isso para os retos, amém? Tem sabedoria. Se dedique. Não estou falando que é para você não estudar não, tá? Não, Senhor, eu quero agora aprender tudo de medicina. Vou orar agora, recebo tudo sobre biologia, sobre medicina. Não é assim. Se dedique, que o Espírito Santo é contigo. Nos seus negócios, na sua família, no tratamento com seus filhos, no seu ministério. Deus quer te dar sabedoria, irmão. É Ele que quer. Invoca, amém? Invoca.